Esse aqui é o Peugeot 208 nessa belíssima cor chamada azul quasar pela Peugeot. E nesse vídeo eu vou te contar quais são os 5 pontos positivos que eu não pude deixar de notar nesse carro aqui. Vamos lá que eu vou partir direto pro primeiro, sem enrolação, depois da vinheta. Se você é daqueles que gosta de ver pontos positivos e negativos de automóveis, eu já te convido a fazer parte da nossa comunidade. Primeiro, clica no botão que está aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e aí, assim tiver outros vídeos desse tipo aqui, você vai ser avisado. Já se inscreveu? Então aproveita, deixa um like que assim você ajuda outras pessoas que querem saber sobre esse carro aqui a chegarem até esse vídeo aqui. Uma das coisas que a gente não pode deixar de ressaltar aqui no 208 são os belíssimos faróis. O conjunto óptico é realmente muito bonito e conta com esses dentes de sabre que segue justamente como um prolongamento desse primeiro filamento aqui dentro da lanterna. Sem dúvida, o design é um dos principais pontos do 208 e a gente vai continuar o nosso giro por ele. Vamos lá? Exatamente, aqui na lateral a gente pode ver linhas muito arrojadas e um destaque para as rodas 16 polegadas. Somente a versão Style ficou com as belíssimas rodas 17 polegadas, mas ainda assim isso não prejudica o conjunto, que aliás é muito bonito. Um dos destaques que a gente pode ver são justamente as capas dos retrovisores em preto brilhante. Na coluna traseira tem uma espécie de composição visual. Vamos lá para a traseira? Bom, outro aspecto que a gente pode ver é que o belíssimo design continua aqui na traseira, com as lanternas seguindo o padrão dianteiro com 3 filamentos. O aerofólio aqui em preto brilhante realmente dá um aspecto visual muito interessante para o carro, compõe realmente o visual. E aqui na tampa do porta-malas, esse aplique em preto que liga exatamente uma lanterna a outra. Um dos destaques aqui é a ponteira do escapamento cromada, que aliás dá um caprichozinho, um detalhe a mais, mas nem só disso esse Peugeot se resume. Outra coisa que vale a pena ressaltar em termos de conectividade, por exemplo, essa tela multimídia de 10 polegadas aqui no painel, mas a qualidade dos grafismos deixa um pouquinho a desejar. Ela tem espelhamento sem fio, enfim, tem carregador de celular por indução e outras 2 entradas USB, uma USB tipo C e a outra USB, mas realmente nessa questão de conectividade, a questão dos grafismos poderia ser melhor. Isso até contrasta com o quadro de instrumentos que tem esse grafismo simulando 3D aqui e destoa um tanto do que a gente vê nessa multimídia. Se a gente for falar de dirigibilidade, o 208 ele tem muitas coisas legais, alguns bons equipamentos eletrônicos, como o assistente de manutenção de faixa, que acaba corrigindo se você invade a faixa lateral, ele acaba puxando o volante do carro. Algumas outras questões muito interessantes, como por exemplo, a leitura de placas. Toda vez que eu passo por uma placa na velocidade da via, ele aponta aqui no painel para mim qual é a velocidade logo acima do velocímetro, né? Que é digital. Então, essa é uma das questões que ajuda e muito aqui em termos de dirigibilidade. E a leitura das placas é realmente muito interessante, porque ele só aponta a velocidade a partir do momento que você passa pela placa. Ele faz a leitura por meio de uma câmera aqui perto do retrovisor e aí te passa a informação no painel. Se você excede, a placa fica piscando ali, a velocidade dela fica piscando para que você seja alertado de que está acima da velocidade da via. E além do mais, esse carro tem algumas outras coisas muito interessantes. A visibilidade é boa, a área envidraçada é legal, os retrovisores têm um tamanho bom e me dão realmente a dimensão do que acontece aqui nas laterais do veículo. Embora a janela traseira seja mais curtinha, eu tenho um retrovisor aqui que acaba aproveitando toda essa visão que eu tenho pela janela traseira. A direção elétrica é boa, mas a calibragem dela me chamou a atenção porque eu acho que ela pesa demais em velocidades um pouquinho baixas. A 80, 90 por hora você sente realmente que o peso poderia ser um pouquinho menor. Uma das funções que eu achei barato nesse carro e que ajuda muito em termos de dirigibilidade são os faróis, que são em LED e iluminam muitíssimo bem. Um ponto positivo está justamente nos faróis altos automáticos. O que acontece? Você seleciona o modo automático aqui e em caso de você estar em um ambiente escuro, o que ele faz? Ele mesmo aciona a luz alta. Se você entrar em um ambiente mais iluminado ou então vier um veículo de frente com você, ele baixa sozinho a luz alta
para que não ofusque a visão de quem vem no sentido contrário, ou então não haja aí uma sobreposição, né, uma luz além do que seja necessário para iluminar aquele ambiente. A suspensão ela é mais firmezinha, mas ela acaba privilegiando mais o conforto. HB20, Polo e também o Onix tem um acerto um pouquinho mais firme, e aqui no 208 o resultado é satisfatório, mas nas curvas você acaba tendo uma inclinação maior da carroceria justamente por esse privilégio ao conforto. Outra coisa que pesa muito a favor do 208 é o volante, que tem uma ergonomia muito boa. Você tem todos os comandos aqui à mão, o pega dele é muito legal, e logo acima aqui do volante você tem as informações do quadro de instrumentos, que é todo digital. São duas telas dando aquela impressão de as informações estarem em 3 dimensões. Você acaba precisando navegar por esse botão de rolagem aqui do lado esquerdo do volante para navegar nas funções e ter acesso a mais informações. O ar-condicionado é um pontaço positivo em termos de conforto. Ele gela muito rápido e ainda tem um botão aqui que você consegue usá-lo na potência máxima. É ideal para aqueles dias mais quentes, como hoje, por exemplo, que você deixou o carro parado um pouquinho no sol. Como ele tem banco de couro, isso acaba aumentando muito a sensação de calor para quem está aqui dentro. A gente pode falar de um aspecto muito positivo dele, que é justamente o motor 1.0 turbo. Esse motor aqui de origem Fiat, ele é um dos pontaços positivos do Peugeot 208. São 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. São 20,4 kgfm de torque e o resultado, dá só uma olhadinha. Sem dúvidas, a gente tem aqui um dos pontos fortíssimos do 208. Esse motor T200 de origem Fiat simplesmente resolveu um dos problemas que o 208 tinha antes com o motor 1.6 16 válvulas. Aqui não há nenhum tipo de problema em relação ao desempenho. Ele leva muito bem o 208, o resultado é realmente surpreendente. As reações são muito boas, a transmissão CVT, aliás, é uma aliada nessa questão do desempenho. Em termos de consumo, você está vendo aí na tela os dados de etanol, de acordo com o programa de etiquetagem do Inmetro. E agora você está vendo também os números de consumo com gasolina. Vale ressaltar que esse carro aqui está abastecido com gasolina, para que as condições de trânsito que eu pego, elas realmente não são boas e não ajudam em nada o consumo. Eu particularmente defendo que esse é um número satisfatório. Então, relembrando dos pontos positivos do Peugeot 208 são o design atemporal e muito bonito, a conectividade caprichada com multimídia e carregador sem fio, o conforto a bordo, a boa dirigibilidade do modelo, o ótimo desempenho e, como um ponto bônus, o consumo de combustível, que é um excelente ponto do 208 Turbo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E se por acaso você gosta de ver avaliações detalhadas como essa, ver comparativos, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Para isso, clica no botão que está aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.